Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas, aqui da IPI de Rolândia. Nós estamos juntos para falar mais uma vez da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Qual é o seu sentimento em relação à Bíblia, hein? Quando fala Bíblia, a palavra de Deus, o que ecoa no teu coração? Queridos, para mim a melhor coisa que se pode saber é que nós temos um livro chamado a Bíblia, a palavra de Deus. Eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu creio que você também crê em Deus e você quer saber o que Deus quer, o que Deus pensa. Então, nada melhor do que conhecer algo que foi registrado e que sabemos foi inspirado por Deus. Por que sabemos? Por tantas evidências. Mas é uma questão de fé, né? A fé é que nos leva a ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos falando a respeito dos salmos da Bíblia. Os salmos são inspirativos, servem para muitas coisas. Você pode orar os salmos, você pode meditar com os salmos, você pode simplesmente ler, você pode simplesmente louvar, adorar a Deus. Às vezes, quando você está sem palavra para agradecer a Deus, leia um salmo como se fossem as tuas palavras. Você vai estar agradando a Deus com isso. Salmo 105. Salmo 105, ele tem 45 versículos. É um salmo razoavelmente longo. Ele também está registrado em 1 Crônicas 16. O mesmo texto. Davi, ele fez esse cântico de ações de graças. E eu vou ler o começo para você entender como é, o que ele quer dizer. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Aí ele começa a dizer assim: vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus. Querido, e ele vai assim até o versículo 45. Mais uma vez, os salmos estão nos levando a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a trazer à memória o que é que Deus fez por nós. Porque, infelizmente, não raras as vezes que nós sofremos, sabe do quê? De amnésia espiritual. O que é amnésia espiritual? Nós vivemos histórias intensas com Deus para, de repente, nos esquecermos. Temos experiências marcantes e, de repente, quando uma situação diferente daquela, uma situação não muito agradável, nos sobrevém, a gente parece que esquece tudo o que passou. E olhamos agora para frente como se Deus, o Deus que fez, não fosse capaz de fazer. Queridos, o Salmo ele tem essa característica de constantemente nos fazer lembrar quem é Deus, o que ele faz, do que ele é capaz. E aí, quando a gente lê e lembra daquilo que ele fez por tomar conhecimento a partir da vida de outra pessoa, a gente também pode fazer um exercício de lembrar daquilo que ele fez a partir de nós. Quantas coisas Deus já não fez na tua vida? Quantas coisas você já não recebeu das mãos de Deus? Quantos livramentos? Quantas alegrias? Quantas situações? Quantas vezes você teve pensando, agora, depois dessa eu não aguento mais, eu vou morrer, e você está vivo? Quantas vezes você teve enfermo e achou, dessa eu não consigo passar? Passou. Quantas vezes situações críticas no que diz respeito às tuas finanças, né, a toda a situação de convívio familiar. E as coisas passaram, queridos, porque Deus esteve com você e te ajudou. E aí ele diz assim, olha, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos e contai também perpetuamente aquilo que ele faz. E aí ele começa a relatar. Ele começa lá desde Abraão. Abraão, você é seu servo. Abraão, Jacó, você é seu escolhido. E ele vai, querido, aí ele vem lá para o Egito, no Êxodo com Moisés, e ele começa a contar os feitos do Senhor, de como ele os livrou. Ele começa simplesmente a se lembrar. Esse é um excelente exercício para quem no momento está passando alguma crise na vida. Para e pensa naquilo que Deus já fez. Aí você vai me responder, será que o Deus que fez não será o Deus que faz ainda? Não seria este o Deus que ainda pode fazer? Por isso que o salmista está lembrando, olha, lembra de Abraão, que foi um homem chamado segundo o poder de Deus, não sabia nem para onde ia, mas foi obedecendo.
e alcançou uma terra que manava leite e mel. Olha, o povo de Israel esteve escravo no Egito por mais de 400 anos, mas Deus mandou uma palavra forte, usou o seu servo Moisés. E Faraó, depois de 10 pragas, teve que obedecer, liberar o povo para servir ao Senhor. Mas eles foram para um caminho de deserto. No deserto passaram necessidade aparente, porque antes que essa necessidade se completasse, Deus mandou pão do céu. Depois aí eles não aguentavam mais comer pão. Então eles clamaram a Deus, Deus mandou codornizes. Eles comeram carne. Se não bastasse, no deserto sem água, estavam com sede. Deus falou, ordena a rocha fez com que brotasse água. Quer assim, ele vai se lembrando de tudo que Deus fez e ele fala, conta o que Deus fez, lembra e começa a mencionar. Querido, por isso que é bom a gente ler, reler, saber, ouvir de novo o que diz a palavra de Deus. Porque aí nós vamos ter certeza, peraí, se esse Deus fez com que chovesse pão do céu, ele vai ter para mim. Se Deus foi capaz de tirar o povo da mão forte do faraó, o Egito, que era a nação mais temida e mais poderosa da sua época, um povo pequeno diante de um país tão grande como era o Egito, e Deus deu graça a eles. Queridos, o que Deus não é capaz de fazer por mim e por você? O que o Senhor não seria capaz de fazer para te tirar desta condição que hoje você se encontra? Aliás, o que ele já não foi capaz de fazer para que você saísse de condições em que você já se encontrou. Mas hoje você está aqui, hoje você está livre, hoje você tem condições de rememorar, de contar. Então conta, porque cada vez que a gente conta, isso é uma lei do aprendizado, sabe? Eu sou professor e quando a gente ouve uma coisa, a gente aprende um tanto. Quando a gente ouve e vê, a gente aprende mais. Quando a gente ouve, vê e participa, o aprendizado cresce muito. Quando a gente ouve, vê, participa, vive e depois passa a contar o que aprendeu, ensinar para outros, querido, aí você nunca mais vai esquecer. Talvez o que esteja faltando para que você não esqueça de quem Deus é e do que Deus faz é simplesmente sair por aí, sabe fazendo o quê? Relatando, contando quem é Ele e o que Ele fez por você. As pessoas vão ouvir, vão se alegrar e vão pensar, eu quero viver isso também. E elas poderão pela fé viver. E Deus vai usar a tua vida. E você vai se alegrar, porque não tem coisa maior, não tem coisa melhor. Não tem coisa mais agradável do que poder ajudar alguém. Ver alguém que estava numa condição tão terrível. Olha, o ser humano, por pior que seja ele, quando ele vê que ele pode mudar a condição de alguém, isso traz alegria ao nosso coração. Traz firmeza à nossa vontade de viver. Em nome de Jesus, se você contar por aí, para pessoas que você conhece, quem sabe até para quem você não conhece, o que Deus já fez na tua vida, além de você nunca mais esquecer, você ainda vai contribuir para que outros vivam essa mesma coisa. E assim de geração em geração, em lugar, Deus vai operar, vai fazer, e você vai ser um dos responsáveis para isso. Você vai ser um canal do levar a bênção do Senhor. Que coisa maravilhosa! Rendei graças ao Senhor, diz o Salmo 105, porque Ele é bom. Contai-lhe as suas maravilhas, canta-lhe salmos, e lembra, desde Abraão até todos aqueles que pela fé têm vivido algo com Ele, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia, nós estamos aqui todos os dias aí na TV Cultura, canal 27.1, segunda a sexta-feira, às 8 da manhã e 1h30 da tarde. Vem aí, todos os dias nós estaremos aqui juntos, ok? Pode entrar nas nossas redes sociais, que nas redes sociais chama Em Frente Responde, tá bom? Lá no Em Frente Responde, você vai ter o canal do Facebook também, o Instagram e o YouTube. Vai ser muito bom ter você lá. Comenta, compartilha, sugere. Nós vamos fazer aqui uma programação que possa chegar ao teu coração. Se você quiser conhecer a gente lá na igreja, a secretaria fica na rua Hugo Maria do Vale 422 e o telefone é 43 30 15 27 27. Pode chegar lá ou então entre em contato, marca um horário, vai ser muito bom ter você. O templo fica na Santos Dumont 1075. Que Deus te abençoe demais e nunca esqueça de uma coisa, eu aqui ó, te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, agradecidos porque Tu tens sido bom o tempo todo. Pai, no nome de Jesus, neste dia também queremos clamar ao Senhor que Tu venhas restaurar os nossos sonhos.
ao longo da nossa vida, por conta de coisas que ouvimos, lugares que fomos, situações que vivenciamos e não foram agradáveis a nós, nossos sonhos, projetos de vida foram quebrados, destruídos. Mas, Senhor, segundo a Tua palavra, o Senhor faz novas todas as coisas. Então, Deus, no nome de Jesus, restaura os nossos sonhos em relação à nossa família, ao nosso trabalho, aos nossos negócios, em relação a nós mesmos, que possamos saber que o Deus a quem servimos é o Deus que tem as chaves nas mãos e Ele abre portas quando quer, Ele fecha também quando quer, e depois que abre ninguém pode fechar, e depois que fecha ninguém pode abrir. Restaura-nos, Pai, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.